Boa tarde, meu nome é Ediane Soares, para quem não conhece, para quem já conhece, quem já é amigo aqui na página do Facebook, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje nós vamos promover o bate-papo incendiário, que começou lá na minha página do Instagram, a Filosofia Incendiária, e a gente excepcionalmente vai fazer esse bate-papo hoje aqui, através da minha conta, por questões técnicas, e também para fazer experimentações, né? Acho que é importante também ocupar esse outro espaço. E aí eu tenho como convidada a Jan, que é filha de palestinos, que é militante da causa palestina, psicóloga, entre muitas outras coisas. Ela mesma pode falar sobre isso, para falar sobre a questão palestina, né? Que é uma questão que vem se arrastando aí ao longo dos tempos, né? Que a gente muitas vezes não tem informações corretas, às vezes tem informações muito atravessadas e acaba não percebendo a importância dessa temática. E aí eu vou passar a palavra para a Jan, ela mesma terminar de se apresentar, e em seguida ela vai fazer a fala dela sobre a questão palestina. A Jan. Olá, boa tarde a todos e todas. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite da Ediane para essa live. Eu acho que é muito importante a gente dar voz, né, a determinadas questões que, por mais que a gente fale, ainda continuam sendo pouco conhecidas, né? Nós temos uma mídia aí que nos atravessa e que acaba deturpando muitas das informações, mas felizmente agora com as redes sociais a gente tem a possibilidade de travar também esse lado dessa guerra discursiva, né? A gente vive uma guerra de discursos e aqueles que se colocam é que acabam trazendo as suas verdades, trazendo as suas histórias, enfim. Já dizia o Chomsky sobre essa guerra discursiva. Bom, eu vou me apresentar um pouquinho. Então, meu nome é Ajan Sadiq Adi, em árabe é Esjen Sadiq Edi. Eu sou filha de pai e mãe palestinos. Meu pai chegou aqui no Brasil em 68, a minha mãe chegou em 72, né? Os árabes e palestinos, eles geralmente se sedimentam, né? Vivem em locais fronteiriços, né? Eu nasci aqui em Corumbá, Mato Grosso do Sul, que é a fronteira com a Bolívia, como também tem muitos árabes e palestinos nas fronteiras, como Foz do Iguaçu, na Tríplice Aliança, que são locais, às vezes, um pouco mais fácil para o imigrante se sedimentar até conseguir a naturalização, até conseguir a documentação, né? Eu sou militante da causa, eu sou psicóloga social, né? Não sou psicóloga clínica, sou psicóloga social, ligada aos movimentos sociais, à luta pelos direitos humanos, à questão das políticas públicas, enfim, de tornar a psicologia mais acessível e de problematizar também uma psicologia branca, católica, europeia, ocidental, né? Que não discute também a questão negra, a questão indígena, a questão das minorias políticas historicamente oprimidas. Então, a psicologia social é uma vertente, talvez a vertente que mais problematiza as questões sociais, né, e busca uma mudança estrutural da sociedade, né, com muitos assuntos historicamente pouco debatidos, né. Agora a gente já tem a psicologia preta, a discussão junto aos indígenas, uma psicologia que está sendo decolonial, né, e não uma psicologia colonizada e colonizadora. Bom, eu também faço parte da FEPAL, da Federação Árabe Palestina do Brasil. Eu sou diretora faz um ano e pouco, mais ou menos, da direção da FEPAL, na responsabilidade da Secretaria das Mulheres, né? O Brasil, bom, falar da Palestina parece que às vezes é uma realidade distante, né? Mas, enfim, toda a questão que implica injustiça, desigualdade, independe do lugar que está, se é na África, se é na Ásia, se é no Oriente Médio, se é na Palestina, né? Ademais, a Palestina está muito presente no Brasil, né? A Palestina, enquanto árabes, né, nós temos influência do árabe no nosso idioma, né? Temos quase 3.000 palavras de origem árabe no idioma português.
a gente tem a influência na culinária, a influência na arquitetura, a influência na música, né? O nosso cafezinho de todos os dias foi levado para a Europa pelos africanos islamizados, né? O plantio tanto do café quanto da cana-de-açúcar, e depois, com a conquista, né, na verdade, da Península Ibérica durante 8 séculos por árabes e muçulmanos, o português trouxe para o Brasil o plantio do café, né? Então, o café, ele é atravessado, o café que a gente toma todos os dias, ele é atravessado pela cultura árabe e muçulmana, né? Que às vezes é uma coisa que a gente desconhece. E no Brasil, só para a gente ter uma ideia, já existem basicamente 200 mil muçulmanos, né? Existe esse dado, mais ou menos, de 200 mil muçulmanos, 204 mil, enfim, isso com dados de 2010, né? Já deve ter aumentado esse número. Existe uma faixa de 50 mil palestinos no Brasil inteiro, né? Nós temos a maior concentração de palestinos no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, né? E temos uma média de quase 20 milhões de árabes no Brasil, né? Então, é a maior concentração de árabes fora do Oriente Médio aqui no Brasil. Então, o Brasil é atravessado por questões ou culturais ou políticas que envolvem, né? Nós também exportamos muita carne halal aqui, né? A carne halal é uma carne que ela é morta nos frigoríficos a partir de um ritual muçulmano para ser vendida para os países muçulmanos, né? Principalmente na Índia, na Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo, né? Ou seja, os países muçulmanos hegemonicamente estão na Ásia, não estão mais no Oriente Médio, né? Isso é um outro dado também. Então, a gente é atravessado por essas questões. E como eu sou da psicologia social, eu sempre fui muito envolvida com os movimentos sociais, né? De todas as causas, feminista, negro, indígena, sem terra, pessoas do campo, sempre, enfim, onde a gente vê injustiça, a gente tenta discutir, né? A questão negra, a questão LGBT, a questão das pessoas com deficiência. E quando eu comecei a pensar no meu projeto de doutorado, eu falei, bom, de todas essas causas, né, qual é a causa que mais me toca, enquanto ser humano, né, que mais me toca existencialmente? E foi aí que eu encontrei a questão palestina, né? Isso não faz muito tempo, né? Infelizmente, a psicologia discute pouquíssimo essa questão da Palestina. A área científica que melhor e mais discute, tanto no sentido quanti quanto no sentido quali, na nossa opinião, é o curso de Relações Internacionais, né? Então, a psicologia nunca me trouxe a questão palestina. Mas aí eu cheguei nessa conclusão, pensando no meu projeto de doutorado, como conciliar uma questão pessoal com uma questão profissional, com uma questão política. No atual momento, eu discuto, eu faço uma análise dos livros didáticos dos árabes e muçulmanos nos livros didáticos de história e as possíveis associações com fenômenos negativos. Por exemplo, fala-se de árabe, fala-se do Islã e associa-se com o terrorismo, né? Então, são essas questões que eu tento problematizar, porque isso vai gerar na consciência do aluno o processo de islamofobia, de arabofobia, enfim, de palestinofobia, né? Que já são coisas bastante permeadas, sobretudo pela mídia. E, bom, então, falando um pouco, em 2017, eu tive meu primeiro contato mais direto com a questão palestina, quando eu soube que o meu primo, na época ele estava com 16 anos, agora ele deve estar com quase 20, ele se chama Samer Abu Hamayel, e ele estava preso numa prisão israelense, né? E aí eu entrei em contato com os meus familiares e procurei saber o que estava acontecendo. Ele tinha jogado pedras no soldado israelense, né, que estava no território ali de Kfar Malik, que é o vilarejo onde natural dos meus pais. E ele foi preso, e lá eu soube que ele estava passando vários tipos de violências, né? Na prisão sionista, por exemplo, não existe água potável para os prisioneiros, a comida é extremamente insalubre, né? Se você quiser uma comida melhor, você tem que pagar por ela. Você não tem acesso, você demora para ter um acesso a um advogado, né? Você tem restrição de visitas familiares, e quando os familiares, sobretudo de primeiro grau, pais e mães, vão visitar os prisioneiros,
eles sofrem bastante humilhações por parte dos israelenses. Então, assim, é tanto uma violência, sofre também violência física. Ele tinha levado um tiro no joelho, porque os israelenses também, eles escolhem pontos estratégicos do corpo para atingir a pessoa, o palestino, né? Olho, joelho, enfim, coisas que vão deixá-lo de alguma forma incapaz, né? E ele só foi salvo porque tinham pessoas próximas dele e aí ele conseguiu sair salvo desse tiro no joelho, e mesmo preso, eles violentavam fisicamente o joelho de meu primo. Isso porque ele estava com 16 anos, né, então é considerado o menor de idade. E aí eu comecei a entrar em contato, e é claro que é um processo muito indignante, né? E aí a gente tem, no mínimo, como objetivo, falar sobre isso, denunciar isso nas redes sociais, em jornais, enfim, em todos os meios possíveis que nós temos acesso, né? Entre tantas outras violências que a gente fica sabendo com os palestinos diariamente, né? Desde escolas que as crianças, assim, as pessoas conseguem construir, e israelenses, os sionistas, eles vêm e acabam destruindo essas escolas, impedindo as crianças o acesso à educação, né? E, bom, os meus pais, falando um pouco, né, os meus pais, a quem, na verdade, eu dedico essa live, né, eles chegaram aqui, meu pai em 68, minha mãe em 72, e eles são fruto dessa diáspora brasileira, dessa diáspora palestina aqui no Brasil, né, e eles são fruto desse processo, né. Então, o que aconteceu com a partilha da Palestina histórica em 1948, né, pela ONU, pela resolução 181 da ONU. Acontece que, primeiro, para começar, essa resolução ela não foi escutada pelos próprios palestinos, né? Ou seja, as pessoas que eram nativos daquela terra e para qual aquela partilha tinha mais interesse, com quem eles tinham mais interesse sobre aquela partilha, eles não foram consultados sobre aquela partilha. A partilha, ela partiu de uma decisão extremamente hegemônica, a partir, sobretudo, de país da Inglaterra, né? E com um acordo com a Federação Sionista do Reino Unido, né? Bom, eu acho que é legal a gente trabalhar alguns conceitos, né? Bom, eu vou continuar falando da partilha, mas eu vou trazer esses conceitos. Mas a partilha, em 1948, ela dividiu a Palestina, que é um território de aproximadamente 28 mil metros quadrados, ou seja, é um território parecido com o tamanho de Sergipe, aqui no Brasil, que é o estado menor brasileiro, né? Então, é uma pequena faixa de terra, uma estreita faixa de terra. E lá residiam, em 1948, uma média de 1,4 milhão de palestinos. Tá? Bom, a partilha foi feita da seguinte forma: 1,4 milhão de palestinos ficaria com 47% do território, ou seja, uma parte menor do território, e 53% ficaria para 700 mil judeus, ou seja, metade da população, né? A originária. Essa é a ideia inicial. E outra questão também, eles ficaram com as terras mais férteis, né? As terras melhor, que tinham menos montanhas, as terras próximas ao mar, enfim, que a Palestina também tem acesso ao mar, inclusive a faixa de Gaza, né? Mas o mar, de certa forma, é dividido. Se você atravessa a linha do mar que pertence a Israel, você leva tiro dos soldados sionistas, né? Mesmo que você trabalhe com pescas, mesmo que você esteja lá nadando a lazer, você pode sofrer tiros dos soldados israelenses. Bom, até o mar, né, ele é controlado. Então, e aí, a princípio, Jerusalém e Belém ficariam sob comando internacional da ONU, sob governo internacional da ONU, né? Ou seja, Israel não tem legítima autoridade de governamentalidade sobre Jerusalém, né? Essa questão de colocar a embaixada
de Israel, né, que está agora em Tel Aviv, colocar em Jerusalém, é uma grande ofensa, né, porque a princípio a gente até poderia considerar Jerusalém ocidental para os israelenses e Jerusalém oriental para os palestinos, como é conhecida a Jerusalém velha, né, mas mesmo assim isso não é respeitado, né, eles tentam todas as formas de ocupar, inclusive a Jerusalém oriental, né. Bom, e aí, falando um pouco, o movimento sionista, ele iniciou, tá? Porque falar da origem do movimento sionista é falar da questão palestina, tá? E a questão palestina, ela não se iniciou em 48, tá? Historicamente, a questão palestina, ela se inicia em 1897, ou seja, ao final do século XIX, né? Com o primeiro congresso sionista do mundo, na Basileia, na Suíça, organizado por o Hertz Geisel, agora eu esqueci o nome exatamente, né? Mas foi um judeu que organizou esse primeiro, depois eu passo o nome certinho, que organizou esse primeiro congresso, né? Nesse primeiro congresso, bom, eles estavam pensando na possibilidade de um lar nacional judaico, né? Era isso que era o objetivo desse primeiro congresso. Pelo Theodor Herz, esse foi o coordenador do projeto, né? E também o idealizador. Bom, só para situar, eles pensaram na Patagônia, como uma região para esse lar nacional judaico, Madagascar, né? Luanda, Alasca e Palestina, né? Ou seja, só para começar, eu quero já problematizar algumas questões. Não tem relação com uma questão bíblica, né? Isso é mais uma instrumentalização política do movimento sionista para legitimar a ocupação israelense no território da Palestina, tá? Eu acho que é importante a gente contextualizar que os hebreus da Bíblia não são os israelenses de agora. Tá? Houve uma mudança e a gente precisa fazer uma contextualização temporal e histórica. Não são as mesmas pessoas, podem ter surgido lá longe uma descendência, eles se esparramaram pelo mundo, né? Muitos deles estavam concentrados na Europa e na Rússia, tá? Sobretudo durante o período da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, agora, por que escolheram a Palestina? Né? E aí é importante a gente entender um pouquinho, ou minimamente, de geopolítica. Tá? Existiam várias questões que estavam ligadas à escolha da Palestina como lar nacional judaico. Né? Primeiro que, após a Primeira Guerra Mundial, né, durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917, né, existiu um acordo dos ingleses com os judeus israelenses, a gente acaba fazendo essa generalização, né? Mas eu vou depois destrinchar também um pouco isso. Mas existiu a Declaração Balfour. Nessa Declaração Balfour, Arthur Balfour, que era um representante das relações exteriores da Inglaterra, ele escreve uma carta ao Rothschild, o barão Rothschild, para falar assim, olha, se nós vencermos essa Primeira Guerra Mundial, nós contribuiremos para o estabelecimento de um lar nacional judaico na Palestina. Ou seja, de 1897 para 1917 foram 20 anos depois, tá? Que essa Declaração Balfour se estabeleceu. E, após a Primeira Guerra Mundial, a partir de 1918, 1919, a Inglaterra, na verdade, estabeleceu-se o mandato britânico sobre a Palestina. A Palestina, de certa forma, foi uma colônia. A Palestina, de certa forma, foi uma colônia inglesa, né? Ou britânica. Por quê? Com a Primeira Guerra Mundial, a França e a Inglaterra dividiram sob seu comando, sob seu governo ou dominação,
a gente, né, essas palavras são sempre, mas dividiu alguns territórios, por exemplo, o Líbano ficou para a França, a Palestina ficou sob o mandato britânico. Nesse processo, a Inglaterra já estava negociando com o movimento sionista o estabelecimento de um lar nacional judaico para os judeus, né, um lar nacional judaico na Palestina. Tá? Então, a questão palestina já tem pelo menos 123 anos, né, se a gente for considerar assim. Ou 103 anos, de 1897 até agora, 120, 100... Então, assim, é mais de um século. Né? A gente precisa fazer esse retrocesso histórico. Né? E agora, a coisa se intensificou em 1948. Se intensificou em 1948. Mas em 1920, eu acho que também isso é uma informação pouco conhecida, existiam vários grupos terroristas israelenses. Tá? O Haganah, o Stern, o Irgun, tá? Eram 3 grupos terroristas que incendiavam e atacavam as aldeias palestinas. Ou seja, esse projeto sionista de ocupação da Palestina, né, não é de agora, tem mais que 72 anos. Coloca aí 102 anos. Tá? Então, como eu estava falando para a Ediane há pouco, há mais de 72 anos os palestinos não respiram, não conseguem respirar. Né? Embora antes da ocupação israelense, nós vivíamos em convivência com judeus, católicos e muçulmanos em Jerusalém. A Palestina já tinha fábricas, já tinha escolas, já tinha aeroporto, já tinha teatro, tinha praças lindas, nós temos fotos sobre isso. O Alid Khalid é um autor também, uma referência que retrata essa Palestina antes de 48, né? Que é uma também informação um pouco conhecida. O Ilan Pappé também fala sobre isso. Então, aproveitando, o Ilan Pappé, ele vai falar que essa limpeza étnica do povo palestino foi um processo sistemático, né? Ele começou e ele se organiza, né, no sentido de limpeza étnica mesmo. E não é só uma limpeza étnica no sentido de matança física. Você pode matar o povo de várias formas. Quando o idioma, quando você se apropria da culinária, quando você se apropria da vestimenta. E os israelenses, eles fazem isso. Né? Eles pegam o falafel, por exemplo, que é aquele biscoito, aquele bolinho de grão de bico, e fala que isso é de origem israelense. E não é. Né? Eles fazem uso até dos vestidos árabes agora, porque eles não têm, né? Talvez até tenham, né? Assim, uma identidade indumentária, mas eles estão se apropriando. Isso também é uma forma de matar o povo, né? É uma violência simbólica, é uma forma de assassinato do povo palestino, não só físico. Então, e aí a gente vai dizer que isso é uma questão de um projeto político sistemático, né? As aldeias, em 1948, com a partilha da Palestina, foram expulsos aproximadamente 800 mil palestinos das suas terras. Né? Por isso que nós temos, como muita simbologia, a questão da chave. Né? A chave é um símbolo palestino que representa o retorno a essas casas. Né? E eles se mostram o documento como propriedade da casa, mostram a chave da casa, na esperança desse retorno, conforme é subsidiado também pela ONU, o direito de retorno dos refugiados palestinos, que atualmente é o maior número de refugiados do mundo, que está em volta de 5 milhões de palestinos. Né? Então, eu sou fruto dessa história, minha família é fruto dessa história. E, então, assim, em 1948 foram 500 aldeias palestinas destruídas, né? Essas 500 aldeias, elas foram totalmente destruídas no sentido de impedir qualquer vestígio arqueológico de que existia uma vida ali, uma população, uma convivência, um povo vivendo ali. Além dos 800 mil palestinos expulsos de suas terras, né? Expulsos levando o que podiam, né? Assim, tem fotos, né? Dessa situação. E também milhares de palestinos mortos, né? É claro, se você resistia ou se você não queria sair da sua terra ou da sua casa, você era morto por esses grupos, né? Que a gente considera terroristas, né? Como, repito, o Irgun, o Stern, o Haganah, e que
eu acho que especificamente, acho que o Mistério e o Agana, eles se transformaram agora nas forças armadas, nas forças de defesa israelenses, né? Ou seja, eu acho que isso é muito pouco falado, né? O terrorismo é sempre associado ao palestino, ao mundo árabe, ao mundo muçulmano, né? E não se fala dos próprios grupos terroristas que na verdade, assim, germinaram o terror para os palestinos e fazem isso até o momento atual, né? Mas isso não isso é pouco problematizado enquanto terrorismo de Estado, né? Mas acho que isso é um outro ponto também que a gente precisa considerar. Bom, e aí eu acho que a gente entra numa discussão no sentido, na questão seguinte: o que é ser antisionista, o que é ser antissemita e o que é ser antijudeu, né? Bom, semita, os árabes também são, né? Então, a palavra semita, ela vem de Sem, né? Sem, que é o filho de Noé, segundo o Gênesis da Bíblia, tá? Então, todos os povos que descenderam de Sem, e, sobretudo, os principais povos são os povos árabes e judeus, são povos semitas, né? E que falam idiomas como o árabe, o hebraico, o aramaico, tá? Então, isso é uma falácia conceitual, né? Quando eles falam, mas você é antissemita, eu não posso ser antissemita porque eu não posso ser contra o meu próprio povo. Eu não posso ser contra um árabe, né? Então, os árabes têm origem semita. Agora, como eu falo que existe essa guerra discursiva, né? Eles estão, o movimento sionista, que é esse movimento de esse lar nacional judaico, né? Mas o que aparece? Que a divisão da partilha, a divisão da Palestina, a partilha da Palestina, desde o começo, os israelenses não tinham o objetivo de dividir a Palestina, mas eles querem a Palestina inteira para eles, né? Aí depois, quando os árabes reagem, ou os palestinos reagem a essa ocupação e a esse descumprimento das resoluções da ONU, os palestinos são os violentos. Os palestinos são os intolerantes. Não, eu acho que a gente precisa discutir a primeira violência, né? E não discutir a reação daquele que não quer ser oprimido. Eu acho que isso é uma frase já do Malcolm X. Não confunda a violência do opressor com a reação do oprimido, né? Os palestinos estão cansados também, né? Estão cansados das negociações, estão cansados das discussões diplomáticas, que só avançam os assentamentos ilegais na Cisjordânia, né? E transformam a Palestina em verdadeiros guetos, como é o grande exemplo, a faixa de Gaza, né? Onde tem bloqueios de alimentos, bloqueios de materiais de construção, bloqueios de temperos, bloqueios de brinquedos, tudo é bloqueado pelos israelenses, até inclusive a energia elétrica, né? Eles têm uma faixa de 8 a 6 horas de energia elétrica por dia, os palestinos que vivem na faixa de Gaza, né? Além dos checkpoints, né, desses espaços de bloqueio, que na verdade eles atrapalham, causam todo um transtorno na vida do palestino, né? Se o palestino está indo a trabalho, se o palestino está indo a serviço, se o palestino está indo na escola, se o palestino está indo para o hospital, né? Já existiram várias mulheres que, estando no checkpoint, foram impedidas de chegar ao hospital, começaram o trabalho de parto num checkpoint israelense, algumas não aguentam, morrem, né? Ou tem problemas no parto, tem complicações do parto, porque eles não possibilitam a saída para o hospital através desses checkpoints, né? Então, as mulheres, elas são extremamente oprimidas também, e elas são, inclusive, o primeiro alvo dos soldados israelenses, né? Há camisetas de soldados israelenses com mulheres muçulmanas grávidas e falando um alvo, dois tiros. Não, um tiro, dois alvos, né? Ou seja, ele mata a mulher palestina e mata também seu filho, né? Não é à toa que a expectativa de vida das mulheres palestinas é menor, né? É totalmente incoerente com a expectativa de vida das mulheres no mundo inteiro, né? A expectativa de vida é inferior à expectativa de vida dos homens, porque o objetivo é matar as mulheres palestinas por conta que elas se reproduzem, né? Então, a ideia é, na verdade, eliminar o mal ali, né? Eliminar o mal, segundo os israelenses, da raiz, né? Ou seja, impedir que as mulheres palestinas se reproduzam, tenham filhos e tenham seus descendentes.
E aí, então, voltando, essa questão, a gente soube há pouco tempo, ontem, que o governo argentino, ele equiparou o conceito antissemitismo com antisionismo, né? Ou seja, se você é contra a ocupação israelense e todas as violências perpetradas por Israel, você é anti-judeu ou anti-israelense. E essas coisas são mentiras, né? O próprio judeu pode ser antisionista. Existem judeus antisionistas. Existem judeus que não apoiam a ocupação da Palestina, né? Então, isso é uma falácia, né? Porque você está contra essa violência, né? Eu não sou contra judeus, eu não sou contra israelenses, né? A gente toma muito cuidado de não desumanizar essas pessoas, como acontece com os palestinos, né? Mas nós somos contra todo esse movimento de ocupação do território palestino, que é um movimento sionista, né? E que não tem, agora as pessoas religiosas vão me desculpar, mas que não tem legitimidade na Bíblia, né? Ou seja, a Bíblia, para começar, não é um livro científico, tá? Eles não têm comprovações científicas na Bíblia, então a gente não pode se basear na Bíblia com um fato histórico que ocorreu há 2000 anos, produzido por várias mãos, tá? E outra questão, a Bíblia, ela não é, assim, o direito internacional não se baseia na Bíblia, né? Isso não é um argumento. E a própria Bíblia também, assim, se a gente for considerar os valores da Bíblia, é totalmente incoerente, né? Com a violência, com a desumanização, com a tortura, né? Mesmo se formos, tudo bem, é a Bíblia, tudo bem. Então, é totalmente incoerente. Na verdade, é uma instrumentalização da Bíblia a partir dos seus interesses, né? Então, isso é bastante problemático, né? Acho que a gente tem que contextualizar, sobretudo a partir de 1897 e principalmente depois a partir de 1948, porque aí a escalada de violências contra os palestinos são inúmeras, né? Além de serem diárias, existem fatos históricos. Por exemplo, 1948 com a Nakba, né? Que a gente vai dizer que em árabe, Nakba significa catástrofe, e aí, com essa expulsão de palestinos, morte de palestinos e destruição de suas aldeias. Então, essa foi primeiro grande, não sei se a gente pode dizer genocídio, massacre, violência, mas a primeira grande violência perpetrada por Israel contra os palestinos. Depois teve 1967, com a Guerra dos 6 Dias, onde houve mais mortes para os palestinos, né, e mais anexação de territórios por parte de Israel. Tá? Bom, em 82 teve o massacre de Sabra e Shatila, né, o massacre esses dois campos de refugiados, o campo de refugiados Sabra e o campo de refugiado Shatila, no Líbano, onde existiam palestinos que já estavam em refúgio, em situação de refúgio, né? E aí, por uma questão de brigas entre falangistas e maronitas, ou seja, não houve uma retaliação pelo assassinato do presidente falangista que foi eleito. E aí, esses dois campos de refugiados, eles estavam sob controle das Forças Armadas de Israel, né? E os maronitas, que é uma vertente de libaneses católicos, eles chegaram nos campos de refugiados, fecharam todas as portas e começaram a matar todas as pessoas que estavam lá. Ou seja, impediu até essas pessoas de fugirem. E Israel, né, que claro, assim, agora vou ser irônica, com certeza contribuiu com esse processo, ele iluminava o campo de refugiados para que os maronitas matassem os palestinos. Foi um massacre, né, de jogarem cal naqueles corpos, de tanto que eles estavam apodrecendo, de impedir plantação naquela terra, enfim. Isso em 1982, né? E depois, essas invasões, né, elas não param. Essas violências, elas não param. A proporção de mortos, né, o Eduardo Said já vai falar isso, a proporção de mortos é de 1 para 100. Ou seja, a cada morte de um israelense, 100 palestinos são mortos. Ou por retaliação, né, ou por alguma, enfim, pelas mais diferentes razões, né, entre aspas. Então, a proporção é de 1 para 100. Tá? E
E aí, voltando nessa questão, né? Ser antissemita, ser antijudeu, ser antisionista, né? Nós respeitamos todas as religiões, né? O judaísmo, enquanto uma religião, uma das 3 religiões monoteístas, né? Agora, assim, nem todo... A gente pode afirmar que talvez a maioria, ou quase todos os sionistas, são judeus. Mas nem todos os judeus são sionistas. Nem todos os judeus e israelenses, né, apoiam a ocupação palestina. E esse processo também, a Nurit Pellet, né, vai falar, ela estuda a educação formal dos israelenses. Esse processo de desumanização do palestino por parte de Israel e por parte do sistema educativo de Israel começa desde a infância, né? As escolas, elas não trazem, por exemplo, a imagem de um palestino nos livros, a imagem, a foto, são sempre desenhos, né? Ou seja, o palestino é desumanizado nos livros didáticos, ele não aparece como ser humano, como gente, como pessoa, né? O território da Palestina também não aparece nos livros didáticos de geografia. Há uma invisibilização e uma exclusão, né, que eu também vejo nos livros didáticos do Brasil, né, ou seja, principalmente quando se fala de árabes especificamente, porque aqui não, a gente não vai falar, não vai encontrar exatamente uma discussão sobre palestinos, talvez, mas eu percebo também já essa invisibilização, esse silenciamento do palestino não, do árabe nos livros didáticos de história, tá? E então esse processo ele começa desde a infância. O soldado israelense ele é considerado um herói, né? Ele é referenciado, ele está na mídia. Então assim, todo pai quer que o filho seja um soldado, né? E a criança cresce também com essa ideia. O palestino é um inimigo. O palestino é alguém a ser morto, né? O palestino não é gente. O palestino é o invasor. Na verdade, é uma inversão do processo, né? Então, é um processo de construção social, né? Não tem como. É um processo de conscientização, né? De transformar esse palestino num inimigo, num potencial terrorista, num desumano. Né? E é interessante que todo esse processo, né, educacional, logo depois vai até o ensino médio e logo depois essa criança, esse jovem, ele vai se inscrever para o exército israelense. Né, para as forças de defesa de Israel. Né? Então, e quem resiste a esse processo também é censurado por Israel. Né? Como assim você não vai defender o nosso território? Né? Você é considerado um traidor, você é considerado um desertor. Né? Então, além de várias questões, tem também discussões sobre a psicanálise, né? Esse senso de identidade, né? E esse senso de identidade, essa coesão para integrar, de integração da sua identidade, e aí já é uma discussão mais psicológica, psicanalítica, ele faz com que você se una contra esse suposto inimigo, né? Esse inimigo inventado. E isso traz um elemento de coesão para a identidade israelense, né? Que é difícil se desfazer. É um processo midiático, é um processo educacional, é um processo político, é um processo social, é um processo familiar, é um processo religioso. Ou seja, várias instâncias, elas acabam promovendo essa verdade. Né? E tem aqueles que refletem sobre isso, problematizam sobre isso. Né? O Ilan Pappé é uma grande referência. Né? E ele fala, opa, peraí, a gente está cego. Né? A gente não está enxergando essa realidade. Né? Como assim o palestino é o ocupante, é o invasor? Né? Então, é todo um processo já consciente, né, ou de conscientização a respeito da produção desse inimigo. Né? Então, eu acho que deu para deixar um pouco claro essa diferença entre antisionismo, antissemitismo e antijudaísmo. Tá? Uma questão é você ser contra a ocupação israelense e todas as suas violências, outra coisa é você ser contra árabes e judeus, e aí no antissemitismo também entraria uma espécie de arabofobia. Outra coisa é você ser contra a religião judaica. Né? E o palestino, antes de 48, nunca teve nenhuma objeção à convivência e coexistência com essas 3 grandes religiões. Né? Eu acho que isso é interessante colocar, mas existe um discurso que deturpa todos esses conceitos.
né? Esses conceitos são extremamente perigosos quando eles se entrecruzam, né? E aí o árabe, o palestino, que está lutando pela sua liberdade, pela sua autodeterminação, pela sua soberania, virou algoz do processo, enquanto ele é a vítima do processo, né? Tem o texto do Fábio Bacila Saad que vai dizer os palestinos são as vítimas ulteriores do Holocausto, né? E essa chaga que a gente não quer minimizar, né? Se houve 6 milhões de israelenses e judeus que foram mortos pelo Holocausto, a gente não tem intenção de minimizar, mas isso não justifica a violência contra os palestinos, né? Eu sei que a Inglaterra também buscou esse lar nacional judaico como forma de redimir a catástrofe da Segunda Guerra Mundial, né? A catástrofe nazista. Mas eu me pergunto, o que os palestinos têm a ver com isso? Né? Assim, então, é um desencadeamento que, se você vai ver, é contraditório. Né? Se forem tomados os alemães, assim, em último caso, né? Que foram os perpetradores do nazismo. Né? Pelo contrário, eu soube, agora me lembrando, que judeus que fugiram para a Palestina durante o período nazista foram acolhidos pelos palestinos. Entende? Assim. E agora é uma inversão desse retrocesso totalmente violento. E aí não há interesse dos próprios palestinos, dos próprios israelenses, estancar essa chaga do Holocausto. Porque eles instrumentalizam. Nós somos vítimas eternas. E isso justifica a violência indefinida sobre os palestinos. Nós queremos uma terra porque nós temos o direito, porque é a terra prometida, porque é uma terra sem povo, para um povo sem terra. A Palestina não era uma terra sem povo. Entende? A minha mãe nasceu na Palestina. Como que pode se afirmar que é uma terra sem povo? Entende? O povo palestino lá já estava lá há 10 mil anos. Jericó é uma comprovação arqueológica da existência dos palestinos há pelo menos 10 mil anos. Né? E, historicamente, os israelenses estão na Palestina há 72. Né? Agora, a gente for retomar essa questão antes ainda da Bíblia, enfim, mas historicamente o Estado de Israel, ele existe há 72 anos, né? E vem ocupando totalmente esses territórios que, segundo a resolução da ONU, pelo menos, ficaria com 47% para os palestinos, pelo menos, né? A gente perderia a Palestina histórica, mas nem isso. Atualmente, os palestinos têm 9% do território, 9%, né? Por uma população de 5 milhões de pessoas, imagina. Né? O estado de Sergipe, dividido ao meio, que na verdade agora nem é ao meio, na verdade são vários fragmentos de territórios palestinos, e eles querem dividir ainda mais, tem o Muro da Vergonha, né? Tem quase 760 quilômetros, são 760 quilômetros de muro, que ainda está sendo construído, com 8 metros de altura, e eles não têm nenhum limite na construção desse muro, nenhum limite, né? Se tiver uma escola, eles passam em cima da escola. Se tiver a casa de 2 familiares, eles dividem a casa. Se tiver a plantação do meu avô tinha plantações de trigo. Eles passaram o muro, eles passaram a estrada, uma estrada a qual os palestinos não têm acesso. Os palestinos andam por uma outra estrada. Né? A estrada israelense é só para os israelenses. E aí eles dificultam, às vezes, todo um caminho que é mais extenso, porque ele não pode passar pela estrada israelense. Né? Além da vigilância, além das guaritas. Né? Então, esse muro, mesmo que a Corte Internacional, enfim, os tribunais internacionais falassem, parem com esse muro, né? Tem vários movimentos, Stop the Wall, eles não param. Isso é um verdadeiro apartheid. Né? Não é à toa que a questão palestina ela está ligada à questão dos negros. Né? A gente vive, em pleno século XXI, a mesma situação da África do Sul e dos negros da África do Sul, se não pior. Né? Já tem estudos sobre isso, fazendo comparações. Né? Mandela já dizia que nós não seremos livres enquanto a Palestina não ser livre. Estamos todos concatenados, estamos todos ligados. Se a gente tem uma preocupação humanitária, né, a gente se preocupa com o palestino. A gente se preocupa com aquela mulher que é torturada, que não pode ter filho por conta do checkpoint, das crianças que são presas, dos idosos que sofrem violência. Né? Então, é uma questão humanitária e de solidariedade internacional. Felizmente, as redes sociais permitiram a nossa voz agora. Né? Porque antes,
o controle midiático era o controle israelense. Israelense tinha o poder da verdade, tinha o poder da palavra. E era essa verdade israelense que imperava. Agora a gente já está começando, felizmente, a estabelecer brechas nesse muro, né? Que é o muro silenciador de palestinos, esmagador de palestinos. Né? A gente já está fazendo as nossas rachaduras, digamos, nossas frestas, né? Os meus parentes na Palestina falam, Jean, você é a nossa voz aí no Brasil, porque acho que a gente não pode falar, né? Quantos, as próprias redes sociais, os palestinos que enfrentam mais diretamente, denunciam, têm a sua conta bloqueada pelo Facebook, né? O Facebook é uma produção norte-americana, nós estamos sendo monitorados pelo Facebook, né? Eu tenho, por exemplo, planos de ir para Tel Aviv, passar por Tel Aviv para chegar à Palestina, né? Para o aeroporto de Tel Aviv, Ben Gurion, né? Mas assim, eu vou ter que desativar o meu Facebook, né? Vou ter que fazer alguma coisa para que eles não tenham acesso, né? Porque se eles acessarem, eles podem falar, você volta para o Brasil no próximo voo. É isso que eles fazem, né? Quando eu fui para a Palestina em 2011, foi a última vez que eu fui para lá, embora eu tenha o meu irmão lá, né? O meu irmão, que, por exemplo, não pode ir até Jerusalém, né? Ele tem a carteira de identidade brasileira, mas ele é naturalizado palestino também. Ele não pode entrar em Jerusalém, né? A entrada de Jerusalém só é permitida para palestinos com mais de 50 anos. Então, ou seja, ele não pode entrar em Jerusalém por ele ter menos de 50 anos, mesmo com um passaporte e carteira de identidade brasileira. E aí, em 2011, que foi a minha última vez que eu fui para a Palestina, quando eu passo pelo aeroporto de Tel Aviv, eu sou vigiada, entende? É um processo. Eles me levaram a um lugar, sei lá, eu andei uns 10, 15 minutos do aeroporto, eu não sabia para onde eles estavam me levando, eu estava sozinha, eu voltei sozinha, né? E eles falaram para eu ficar nua diante de uma soldada israelense, de uma agente, soldada não, mas uma agente do aeroporto, né? Na época eu não tinha noção dessa violência, entende? Com que direito eles têm de falar para eu tirar minha roupa, né? Me deixar apenas com meus documentos e com meu dinheiro para ver se eu não estava carregando uma suposta bomba, né? Eu queria ver, sim, eu não tinha noção, né? Porque são violências, são humilhações, são violências simbólicas, violências psicológicas, né? Quero ver se um israelense entrar aqui no Brasil e colocar ele no aeroporto e falar, tira sua roupa, né? Porque a gente quer ver se você não está aí com uma arma ou com uma bomba, né? Então, são coisas que a gente passa, né? Enquanto palestino, e olha que eu tenho passaporte brasileiro, né? Eu sou nascida no Brasil. Mas como eu tenho um nome árabe, né? A desconfiança já se generaliza, né? Isso porque eles levaram 2 horas revistando toda a minha mala, né? As pessoas iam passando e eu ia ficando. Eu falo, cara, eu vou perder esse voo, né? Assim, e eles não deixam você agilizar o processo, né? Eles examinam até uma caneta, uma tampa de caneta, eles olham tudo. Se você tiver presentes, eles abrem os presentes, né? Eles vasculham toda a tua mala, qualquer objeto de tua mala. Então, assim, é um processo bastante humilhante, né? É um processo de invasão da nossa individualidade, da nossa privacidade, né? Enquanto os outros grupos de outras etnias andam livremente no aeroporto israelense, né? Mas os palestinos, que alguns ficam horas lá, mesmo se você tiver criança, mesmo se você tiver idosos com você, eles vão fazer isso. Na verdade, qual é o objetivo? Não volte mais aqui. A gente vai te incomodar, minha camarada. Esse é o objetivo. Eles querem nos vencer pelo cansaço, né? Você não é bem-vinda, né? Você não é bem-vinda. Então, a gente toma bastante cuidado, né? Porque qualquer passo que você dá vem 100 botas israelenses em cima de você, né? Principalmente lá. Né? E agora, além desse racismo, desse apartheid, que é um apartheid étnico, racial, além desse estado de exceção, dessa ocupação, a gente tem ainda agora, mais recentemente, o acordo do século, né? Que Netanyahu e Trump estão promovendo, com o objetivo de anexar mais territórios, agora na Cisjordânia, né? Porque eles dividiram a faixa de Gaza e a Cisjordânia.
E é uma violência, assim, que a gente está promovendo junto à FEPAL, individualmente, de pressão internacional para que isso não aconteça, né? Porque para onde os palestinos vão? Né? Aqueles palestinos que moram nesses territórios. Porque os assentamentos, eles usam a terra palestina, eles usam a água palestina, a água potável, eles usam recursos hídricos, né? Então, assim, é realmente um processo de extermínio mesmo, né? E de detonar com a tua vida. Então, essa anexação que fala que vai dar autodeterminação para a Palestina, é mentira. É mentira. Eles querem legitimar ainda mais a anexação dos territórios palestinos, né? E aí, por exemplo, eu soube outro dia que o salário da minha cunhada, por exemplo, vai ser, que é a esposa do meu irmão, vai ser reduzido em 50%. Né? Eu falei, deve ter a ver com a pandemia e tal. Não, não tem a ver com a pandemia. Tem a ver com mais uma retaliação, né, de Israel contra os palestinos. Eles não estão transferindo os impostos arrecadados por palestinos para o governo palestino. Né? Eles estão ficando com esses impostos, e isso tem a ver com o acordo do século. Ou seja, quando a OLP, ou a Autoridade Nacional Palestina, representada, na verdade, por Mahmoud Abbas, faz qualquer coisa que esteja em desacordo com as intenções israelenses, ocorre um tipo de retaliação como essa. Né? Então, assim, a gente não é um processo fácil, né? Não é um processo fácil porque eles tentam te cercar de todas as formas quando você resiste a alguma imposição israelense, né? E isso afeta as pessoas, afeta a minha cunhada, vai afetar, consequentemente, os meus sobrinhos, vai afetar o futuro deles, vai afetar a vida, né? É um processo bastante complicado. Por isso, a necessidade, a premência de uma conscientização sobre a questão palestina a nível mundial, internacional, né? Como aconteceu também com a situação do apartheid na África do Sul. As pessoas precisam saber o que acontece na Palestina. A gente precisa denunciar, a gente precisa se conscientizar ou se sensibilizar, ao menos, né? E não encarar o palestino como terrorista e como algoz, né? Isso é uma outra violência. Né? Eu gosto muito de uma frase do Bertolt Brecht, né? Porque ele diz: todo mundo reclama da violência das águas, né? Quando devastam, mas ninguém reclama da violência das margens que comprimem o rio. Né? Ou seja, os palestinos reagem, né? Se em algum momento, determinado momento histórico, os palestinos lançaram mão da questão desse terrorismo, de organizações terroristas, bom, ninguém se cria uma organização terrorista por nada. Né? Os palestinos não têm forças armadas, os palestinos não têm exército, os palestinos não têm marinha, os palestinos não têm aeronáutica. E aí eu falo assim, não sei o que é terrorista. Eu falo, bom, ninguém se torna terrorista do nada. Ninguém coloca uma bomba no corpo e se mata por nada. Né? As pessoas estão reagindo. Né? As pessoas tentam alguma forma de falar, chega com essa violência. Então, eu falo assim, quando se discute a suposta violência do palestino, tudo bem, eu não estou minimizando, eu sei que traz consequências, mas eu falo, primeiro discuta a violência israelense. É essa que tem que parar. Né? E não vem dizer que a reação do palestino, enquanto um povo historicamente oprimido, né, que está tentando se defender, porque é a pessoa que é atacada que define como se defende. Né? E a pessoa vai se defender como pode. Né? Então, porque as pessoas estão cansadas dessa diplomacia, que só avança a anexação e a ocupação dos territórios. Né? Além de um discurso que vem deslegitimar a luta palestina. Né? Agora, claro que... E aí o Hamas, desde 2006, é um partido político. Entende? É um partido político armado, mas qual o problema? O Brasil também é armado. Entende? O governo brasileiro também tem as forças armadas. Aí eu falo, mas qual o problema de ser um partido político armado? As pessoas não podem se defender agora? Né? E aí as pessoas querem colocar no mesmo bojo o senhor de escravo e o escravizado. Né? E aí, quando o escravo reage à violência, ele é o violento. Né? Eu acho muito contraditória essa discussão. Né? Pera lá. Né?
Assim, e aí outra questão também que eu falo, que não é um conflito. Eu acho, assim, conceitualmente equivocado. Não é um conflito Israel-Palestina, Palestina-Israel, né? É um estado de ocupação e colonização, né? Neocolonização, tá? Em pleno século XXI. O Holocausto não foi um conflito, né? É isso que eu trago. O Holocausto não foi um conflito, né? A situação da Palestina não é um conflito. A situação da Palestina é um processo de ocupação neocolonial, né? Ou seja, a Palestina e Israel não estão no mesmo patamar de forças, de recursos bélicos, de recursos armamentistas, né? É uma força totalmente desproporcional de violências cotidianas. Então, essa palavra conflito, ela não cabe para a situação da questão palestina, né? É um processo de ocupação. Às vezes eu não gosto nem de falar de ocupação, é um processo de invasão, né? Porque a gente ocupa um lugar vazio, e a Palestina não estava vazia. Historicamente, não estava vazia, né? Agora, a gente precisa trabalhar essa desumanização do palestino, que é uma discussão do Agamben, né? Esse homo sacer, que a vida é desvalorizada, né? Quando existe, tudo bem, existe uma morte de um francês, existe a morte de um europeu, não estou minimizando, né? Mas quando um palestino morre, não tem comoção mundial, não tem. Quando ocorre um massacre na África, quando o massacre de Ruanda, não teve comoção mundial, entende? Agora que o pessoal está podendo, né, assim, se levantar, entende? Eu falo, vocês colocam a bandeirinha da França. Pô, camarada, coloca a bandeira do Rio de Janeiro, então, das favelas cariocas. A morte de lá é o tempo todo, entende? Por que isso? A gente não coloca da Ásia, né? Tudo bem, por exemplo, a questão do World Trade Center, para dar um exemplo, tudo bem, foram aproximadamente 3 mil mortes, né? Mas naquele mesmo momento, né, na procura do Bin Laden e tudo mais, assim, 3 milhões de afegãos morreram por inanição. Isso ninguém fala, entende? Assim, a ajuda humanitária dos Estados Unidos foi interrompida no Afegão e no Paquistão. 3 milhões de pessoas estavam por morrer. Essa é uma palestra do Chomsky, logo depois do 11 de setembro. E ninguém fala, entende? Porque tem uma questão quantitativa aí, entende? Assim, o problema não foi o World Trade Center, como diz o Chomsky. O problema é que o alvo se virou para outra pessoa, para outro povo, né? Quantos africanos, asiáticos, palestinos, né, ou orientais, com muita aspas, morrem, né? Mas essa comoção mundial não se dá, né? Porque a gente parece que nem é humano, né? Tudo bem, é um animal que está morrendo, não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, essa discussão da humanização, né? O palestino, né, e todos esses povos colonizados, eles precisam ser humanizados, né? Todos aqueles que fogem do colonial, branco, católico, heterossexual, cisgênero, né? Homem, né? Tudo que foge disso é minimizado na sua morte, né? Ele é inferiorizado. A gente tem aqui o exemplo no Brasil, né? O garoto Miguel, que faleceu, que foi, né? Assim, ainda a gente está no processo de colonialidade mental, a gente ainda pensa como colonizador, né? A gente se identifica com o opressor, a gente não se identifica enquanto oprimido. Paulo Freire já vai dizer isso, né? Então tem que, assim, a gente tem que mobilizar as pessoas, né? A gente está com esse avanço da extrema-direita no mundo inteiro, né? Que desumaniza esse outro. Então, é um contexto muito preocupante mesmo, para todas as minorias políticas, e essas minorias políticas, elas não são minorias em termos quantitativos, os negros é uma grande parte da população brasileira, né? Os palestinos, as mulheres enquanto minoria política, os indígenas enquanto minoria política, os LGBTs enquanto minoria política, ou seja, é no sentido de acesso ao poder, de exercício de poder, né? E não também de exercício de poder enquanto dominação, mas de exercício de influência nas esferas políticas. E a gente não está conseguindo avançar, né? A gente está, não sei se a gente pode falar a esquerda, de modo geral, o pessoal progressista, enfim,
A gente está tendo que promover mesmo esses espaços, como a Ediane está promovendo, para a gente debater isso e, na verdade, expandir, esparramar isso, né? Porque há muita invisibilização, há muito silenciamento, e é um silenciamento desde a mídia, é uma deturpação desde a mídia até os livros didáticos, né? Então, há muitas questões que a gente faz um recorte, né? Bom, o que eu posso fazer dentro do meu limite, enquanto estudante de doutorado, na minha área da psicologia, né? A gente não pode abraçar o mundo, mas eu acho que são questões micropolíticas de que vai falar Foucault. A gente tem que problematizar isso nos espaços em que a gente atua, né? Na escola, na família, no trabalho, na academia, no livro didático, nos nossos artigos, nas nossas redes sociais. Eu acho que isso é extremamente relevante, porque as pessoas vão, aos poucos, e eu acredito nisso, esse acesso, né, essa mobilização pela Palestina, que já está no mundo inteiro, a gente fica muito feliz, que há pouco tempo atrás a gente não sabia, mas que a gente vai fazendo o possível para contribuir, né? A gente tem que ter essa esperança. A esperança é uma doença incurável do palestino e tem que ser de todos nós que está na frente da luta para promover um mundo mais igualitário, um mundo mais justo, né? Um mundo onde não haja mais o vencedor, né? Chega, esses vencedores só estão matando a gente, né? Então, é isso. Eu gosto muito dessa frase do Mignolo, por um mundo onde não haja mais o vencedor. Acho que é por esse mundo que a gente tem que lutar. Mas é isso. Por enquanto já deu. Agora já vi que são 4 horas já. Acho que deu. Enfim, tem muita coisa para falar, mas enfim, acho que é isso. Eu nem vi aqui as questões aqui, depois eu leio. Tem algumas questões, Tian, que eu posso ler para você comentar, pode ser? Ah, vou ver o que eu posso responder. São questões Se não, bem se eu não legais. conseguir, eu vou fazer a pesquisa e volto. Massa. Uma questão é levantada pelo professor Emiliano Aquino, que é meu colega da UES, e é um colega de profissão, mas é um grande amigo também da vida e da militância. Ele diz o seguinte: o Estado sionista fundou um novo paradigma do genocídio na frase de Golda Meir: palestinos não há. Logo, não haveria genocídio palestino nem colonização palestina, porque não haveriam palestinos. Nesse sentido, vão além de todos os paradigmas anteriores de colonização e genocídio. Você poderia comentar sobre isso? Sobre esse novo jeito de ser genocida de Israel, né? Essa é a questão do Emiliano. Aí comentários elogiando, né, a Sofara, elogiando o espaço, e tem a questão do Tiago. O Tiago também, colega da filosofia, estuda necropolítica, entre outras coisas, né, da letras e da filosofia, e ele diz o seguinte, ele pergunta se você tem alguma coisa a dizer a respeito da relação do chamado Estado Islâmico com a luta anti-imperialista de povos árabes. Aí ele complementa logo em seguida, né, esclarecendo que não está criminalizando as forças de resistência dos povos do Oriente Médio, mas na verdade ele queria saber se você conhece alguma coisa, acho que alguma referência sobre uma leitura não ocidental do assim chamado Estado Islâmico, porque já ouvi outros intelectuais referirem-se à força de forma suficiente que essa questão foi tratada. Acho que é basicamente isso. Aí o Emiliano também faz algumas complementações, né, que depois você poderia ler. Vou ler depois. E tem uma amiga também, Ana Paula, da Geografia, que deixa aqui uma questão, pedindo referências, né? Se for possível, depois, se você quiser, a gente posta Eu já aqui na separei. página. Ótimo. Eu separei. Repetir. Bom, assim, o que eu penso sobre essa questão, estou vendo aqui a questão do Emiliano, bom, o que eu vejo, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Na verdade, nem conhecia essa expressão da Golda Meir, né? Mas é um processo de invisibilização, né? É isso que a gente está falando. A morte, o assassinato, a exclusão, né?
ela começa no discurso também. Uhum. Então, falar que os palestinos não existem, bom, tem uma fundamentação histórica, tem documentos sobre isso, né? E tem pessoas que são a prova de que os palestinos existem, né? Mas isso chega nas pessoas, né, de uma determinada forma, que é aquilo que elas querem ouvir, né? É aquilo que elas querem. Ah, então os palestinos não existem. É uma forma simplista, né, de você não enxergar o outro. Você não enxerga o outro, né? Às vezes a gente passa por um mendigo na rua, a gente não enxerga ele, né? Assim, a gente fala que o racismo não existe no Brasil, né? Então, assim, são vários processos, eu acho que entra um pouco nisso, na invisibilização do discurso, né? Assim, o que eu posso falar de imediato, né? Então, quando você coloca que se os palestinos não existem, logo não haveria genocídio, então quem os israelenses estão matando? Entende? De quem os israelenses estão se defendendo se os palestinos não existem? Uhum. Para que serve aquele muro de 760 quilômetros se os palestinos não existem? Né? Para que existe uma das maiores potências bélicas, um dos maiores exércitos do mundo, se os palestinos não existem? Então, assim, essas frases não são difíceis de replicar, né? Mas cai como uma luva para quem já acredita nisso, né? Para quem não quer enxergar o muçulmano, o palestino. É interessante, só trazendo uma questão, não sei se eu vou me lembrar agora do nome da autora, mas depois eu posso passar aqui, agora falando dos muçulmanos, né? Os muçulmanos, eles têm um estereótipo de monstros desde a época da Idade Média, entende? Eles eram os grandes inimigos e eles eram considerados monstros mesmo. As pessoas acreditavam nisso, né? E esse estereótipo do muçulmano, ele não se extinguiu, ele só se modificou, né? Primeiro, durante as cruzadas, no período da Idade Média, né? Depois, eles, assim, geralmente sempre ligado a algum contexto político, de guerras e tudo mais, né? Que você precisa criar e inventar esse inimigo. Os muçulmanos, num determinado momento, eles eram vistos como irracionais, né? Como perversos sexualmente, por conta de uma suposta repressão sexual. Né? E depois, com o 11 de setembro, eles são o novo inimigo do mundo, como terroristas. Né? Ou seja, os muçulmanos, ao longo do tempo, eles sempre foram estereotipados. Né? Como grande inimigo, como desumanos, como algozes, né? E como cruéis, como bárbaros, que é o que o Eduardo Said vai discutir também um pouco no orientalismo, né? O Oriente como invenção do Ocidente. Então, esse processo, ele perpassa, assim, é um processo histórico, né? Mas é isso, não tem, por mais que eles insistam, nós estamos aí, né? Há 70 anos sobrevivendo, resistindo, respirando, apesar dos enforcamentos, é isso. Acho que é uma questão discursiva aí, mas que cola para quem quer, né? Uhum. Quem quer enxergar um pouco além, vai ver que isso não condiz com a realidade. Eu acho que é isso. Não sei se... Desculpa, Jean. Em cima disso que o Emiliano colocou, né? Eu acho que também no sentido, acho que ele fala muito também no sentido da ideia de extermínio, né? De extermínio factual, não apenas factual, mas também simbólico, histórico, epistemológico, né? É como se invalidar a existência do palestino isentasse os israelenses de uma culpa por esse extermínio, sabe? E essa estratégia não é exclusiva de Israel, né? As grandes potências, historicamente, elas adotam isso. A Alemanha do Hitler fez isso, né? A Itália do Mussolini fez isso, né? O Brasil de Bolsonaro faz isso, né? E aí a gente vê que, e aí eu coloquei o Brasil aqui no rol das grandes potências, embora no momento nós sejamos uma grande potência para a morte, né? E para o descaso. Pois é. Mas
Eu digo no sentido de que é uma estratégia dos genocidas, né? Invisibilizar o povo que vai ser exterminado, né? E exterminar de várias formas, né? Sim. Quando ridicularizando, tornando uma caricatura, né? Isso é muito doido. Na pergunta só do fazendo Tiago, agora eu vou falar um pouco também, já aproveitando rapidinho, que uma coisa também que atravessou o meu grupo de pesquisa, o Gracias, né, que é o grupo de antropologia em contextos islâmicos e árabes ali da USP, assim, outro dia foi uma caricatura com mulheres muçulmanas, né, que usam a burca, que é uma das vestimentas, né, então, colocando a máscara do corona de forma contrária, enfim, fazendo uma sátira, né. E a gente discute islamofobia, né, e aí a gente colocou no grupo, tal, eu coloquei minha opinião, para mim isso é explícito que é uma violência, isso é explícito que é uma violência. Entende? É uma violência simbólica contra a mulher muçulmana, tá? Essa questão de que porque a mulher usa burca, é uma mulher oprimida, né, é bem complexa. Opressão é o que os Estados Unidos e os países europeus fazem com os países árabes, né, sobretudo aqueles não aliados, né? Aí a discussão sobre a libertação da mulher muçulmana é a mulher muçulmana que decide, né? Não é a mulher que usa short curto ou que veste livremente como ela quiser, né? Então, essas sátiras, para mim, perpassam uma violência simbólica muito presente, muito presente, né? Ah, mas é só uma sátira e tal. Eu falei, por que vocês não satirizam as freiras, então? Que também usam uma roupa parecida com a das muçulmanas, né? E aí, vai ser uma violência contra o catolicismo, tal, 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 contra as mulheres cristãs. Ué, né? Mas não é só uma sátira? Não é só uma charge? Né? E aí, porque assim, dependendo de quem promove a violência, e de quem está sendo violentado, a violência é minimizada, né? Então, eu acho muito problemática essas questões, né? Aí depois vem alguém e explode uma agência Charlie Hebdo. Ah, mas vocês que foram violentos. Pô, mas é violência que você sofreu antes. Ninguém fala, né? Então, esse é um processo simbólico, a exemplo desse processo simbólico de violência, que eu acho bastante problemático e eu não minimizo, né? Quem coloca uma foto dessa no Facebook, se ele não mata, ele amola a faca, entende? Então, assim, ele está contribuindo para uma morte, ele está contribuindo para um sofrimento, né? E não se brinca com o sofrimento alheio, né? Esse sofrimento alheio pode se tornar um ódio, pode se tornar uma raiva e as pessoas se rebelam, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas brincadeiras, com essas sátiras, né? Porque é com povos específicos, não é com qualquer povo, né? Então, aí é permeado por uma questão racista, uma questão étnica, que a gente precisa levar a sério, né? Precisa levar a sério mesmo, né? Chega dessas violências simbólicas que nos atingem tanto quanto. E aí a discussão do outro rapaz? Sobre o Estado Islâmico, né? Sobre uma leitura não ocidental do Estado Islâmico. Bom, depois eu tenho uma referência aqui. Olha, há polêmicas a respeito do Estado Islâmico, tá? Bastante polêmicas. Embora eu comecei meu estudo sobre o terrorismo e tal, há muitas controvérsias a respeito do Estado Islâmico, né? Mas o pouco que eu sei, a gente não considera o Estado Islâmico nem um Estado, nem islâmico, né? E achamos, inclusive, das poucas discussões que tivemos, que o Estado Islâmico é financiado pelas grandes potências. Tá? Por quê? O que é contraditório no Estado Islâmico, como num país pobre, devastado pela guerra, como a Síria, por exemplo, aqueles homens conseguem aquelas armas. A gente se questiona, gente, de onde veio? Né? Como eles conseguem? Né? Tem questões aí que não fecham o quebra-cabeça. Né? E esse terrorismo do Estado Islâmico, né, que está ligado a essa ideia de retornar, né, aos princípios e valores do Islã, desde o século VII, os valores iniciais do Islã, o que é problemático também é que o Estado Islâmico, a maior vítima, bom, se a gente for colocar o terrorismo de modo geral, né, o terrorismo perpetrado pelo Estado Islâmico mata muçulmanos, entende? Então, tem alguma coisa que não se encaixa aí,
Eu acho que isso é debate, é uma questão para um outro debate, né? Mas eu faço muitas ressalvas na questão do Estado Islâmico, muitas ressalvas, né? Há muitos questionamentos a respeito, né? Então, tem consequências severas para os próprios povos árabes e muçulmanos. Então, isso tem que ser bastante problematizado, qual é a real intenção desse grupo, como ele consegue aquelas armas, quem está financiando essas armas, o que está em jogo em todo esse processo, né? Eu acho que não é a violência política do Franz Fanon, não é. Tem mais coisas implicadas aí, que eu não conheço muito para me aprofundar, né? A gente pode depois falar sobre isso. E eu tenho uma referência também, depois eu vou te passar, que discute um pouco isso, né? Assim, não é fácil também encontrar referências não ocidentais, né, sobre esse debate. A gente mais tem referências ocidentais, mas que talvez problematizem de uma forma um pouco diferente. Depois eu posso trocar o contato. Quem foi esse rapaz da pergunta? O Thiago Aires. É o Thiago. Depois a gente pode trocar uma ideia, mas assim, a gente tem aqui do movimento palestino, do movimento árabe, do movimento muçulmano, dos grupos, né, que a gente está aqui, a gente tem bastante ressalvas com o Estado Islâmico, bastante ressalvas mesmo. Massa. Jean, que massa, que bacana. Queria aproveitar e te agradecer por ter topado essa parada. A gente conseguiu fazer um ajuste aqui, né? E muito bom te ouvir. Estou extremamente contemplada com a sua fala e cheia de boas ideias a partir dessas provocações. Queria agradecer quem esteve conosco até agora, aqui, quem chegou junto, houve um bom fluxo de pessoas. O vídeo vai ficar gravado para a gente compartilhar, vai ficar na minha linha do tempo e vai dar para pôr em outros espaços também. A ideia é que a gente possa... A ideia dessas lives, na realidade, tanto as do Instagram como essa aqui, é que a gente levante um material, sabe? Dessas discussões sobre o tempo presente, porque nós precisamos, de alguma forma, ocupar essas narrativas, né? E não deixar que narrem por nós, não é isso? Então, Jean, eu queria que você fizesse a sua fala final para a gente encerrar e, a partir daí, a gente vai dar por encerrada a nossa live. Tá bom. Bom, gente, eu quero agradecer o apoio, né, as perguntas, a força, a sensibilidade, enfim, todas as instâncias nossas, né, e que a gente sempre tem esperança, né, mas a esperança que não seja a esperança do esperar, mas a esperança do lutar, é isso, e que a gente continue nas nossas lutas em todas as esferas da vida, tá bom? É isso. Até a vitória, até a Palestina livre, soberana e autodeterminada. Venceremos. Venceremos. Valeu, Adian. Beijão. Até mais. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.